Oi, minha gente! Oi, gente amada! A paz do Senhor Jesus. Espero que tá tudo bem com vocês, minha gente. Eu também tô bem, obrigada. Então, gente, como você viu o tema, hoje nós vamos falar acerca do princípio da sabedoria. Meu Pai do céu, glória a Deus por isso, né, minha gente? Olha, cada tema que aparece daqui é um tema que me deixa assim, sabe? Maravilhada para poder falar, né? Para poder partilhar um pouquinho daquilo que eu sei com vocês, daquilo que eu aprendi, né? E hoje não vai ser diferente, tá? Então, gente, hoje eu já tenho aqui minhas anotações, né? Que vou falar acerca de Provérbios e nós vamos falar acerca do rei Salomão. Não sei se você já ouviu falar dele, não sei se você já ouviu alguma coisa sobre ele, mas se você não viu, né? Então vou te dar, como posso dizer, vou deixar aqui na descrição do vídeo, dois vídeos, um vídeo do pastor Antônio Júnior, que vai falar acerca do rei Salomão, os 3 erros que ele cometeu, né? É algo que aprende, né? Que você vai conseguir ter mais uma visão mais aprofundada acerca do rei Salomão quando estava aqui nessa terra, né? E também vou deixar o outro vídeo, que é do filho do Luciano Subirá, que o nome dele é Israel Subirá, né? Ele fez uma série de falando acerca de provérbio. Então ele fez uma série explicando, nossa, uma série maravilhosa, né? Que você tem que conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, né? Quando terminar esse vídeo, vá lá, tá? Assiste esses vídeos, né? Esses vídeos que você vai amar. Então, gente, quem é provérbio? Vamos falar aqui um pouquinho de provérbio, daquele pouquinho que eu sei, porque nesses vídeos que você vai assistir, que eu já te indiquei, você vai conseguir saber mais bem quem é um provérbio, tá? O que é provérbio e quem é Salomão, tá, minha gente? Então, Salomão foi um rei de Israel, né, que era filho de Davi, ai meu pai, que pela graça de Deus o Senhor deu uma sabedoria, nossa, enorme. Isso tá lá, como posso dizer, no livro de Primeira Reis 3, no livro de Primeira Reis 3, o verso 16, né? Não, Primeira Reis 3, o verso 9, verso 9. Fala Fala acerca quando o rei Salomão, né? Quando chegar na tua casa você analisa esse texto, lê o livro de Primeira Reis, né? 3 verso 9. Lê o capítulo completo para você poder entender o contexto, né? Fala acerca do rei Salomão que ele quando subiu ao trono para poder liderar, para poder, como posso dizer, governar o povo de Israel. Então ele viu, sabe, aquela toda multidão. E ele ainda era muito jovem. E aí falou, nossa, como é que eu vou liderar isso aí, eu que sou jovem, né? E pela graça de Deus, ele foi aos pés do Senhor, fez uma oração a Deus, né? E pedindo que Deus ajudasse ele a liderar aquele povo. E o que que mais ele perguntou para Deus, sabe? Então, ele pediu a Deus, Deus apareceu para ele em sonho e perguntou para ele, o que que você quer que eu te dou? Né? Já que você é rei, já que você vai liderar o meu povo, escolhe o que que eu vou te dar, né? Escolhe riqueza, escolhe mulheres. Assim como muitos, né? Escolhe do seu jeito. O que que você quer que eu te dou? E aí o rei Salomão, né? O rei Salomão, vamos ver se eu consigo ler aqui. Olha, eu vou ler o verso 8, diz assim, tá? Primeira Reis 3, isso. Primeira Reis 3, verso 8. O teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar, né? Dá, pois, o teu servo com Dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, né? Mas discernimento para administrar a justiça,
Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo, né, que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei, darei o que você não pediu, riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua terra, né? Durante toda a sua vida, não é terra, gente, durante a sua vida. Isso, olha só isso, gente, conforme eu falei, né? Deus apareceu em sonho, sabe? No rei Salomão perguntou para ele, filho, me pede o que você quiser. Imagina Deus falando com você e fala para você, pede o que você quiser. Gente, imagina, você. Eu posso dizer que no meu tempo, né? No meu tempo, quando eu não conhecia Jesus, eu podia pedir assim. Imagina que estamos no tempo das pessoas terem um cabelo longo. E aí eu vou falar, eu quero sei lá quantos mechas de cabelo. Outro vai falar, eu quero sei lá quantos pares de sapato. Outro porque sei lá, quero uma casa cheia de roupa, né? Cada um vai pedir do seu jeito. Eu tô falando no tempo que eu não conhecia Deus. Mas agora nesse tempo, minha filha, eu podia pedir sabedoria, igual Salomão. Então foi isso, né? Deus fez essa pergunta a Salomão, perguntando para ele o que ele queria. Que Deus podia atender o desejo que ele queria, né? E aí Salomão, como viu o grande povo, viu a multidão, ele pediu discernimento, pediu sabedoria a Deus para poder governar o seu povo, sabe? E aí Deus ficou, tipo assim, Deus se agradou do que ele pediu, porque como posso dizer, é um pedido fantástico, sabedoria. Por quê? Porque quando você é sábio, você consegue discernir entre o bem e o mal. Quando você é sábio, você consegue ir mais longe do que aqueles que não são sábios, sabe? Por quê? Porque a sabedoria te leva mais distante. Mas quando você não é sábio, você não consegue ir além, né? Porque quando você é ignorante, você não vai conseguir discernir as coisas, você não vai conseguir saber as coisas. Então, esse pedido que ele fez a Deus agradou tanto a Deus, que Deus deu sabedoria para ele. Só no pacote da sabedoria, Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu fama para ele, e ele foi o melhor rei, né? O melhor rei no tempo da vida dele, o mais sábio de todos, sabe? Por quê? Porque ele só pediu uma coisa, mas pelo seu pedido agradar a Deus, Deus acrescentou para ele várias outras coisas. Imagina, se você podia pedir, eu primeiro quero fama. A fama acaba. Quero dinheiro. Dinheiro acaba. Quero, sei lá, outra coisa. Tudo isso acaba. Mas sabedoria é o princípio para você conseguir tudo isso aqui. Por quê? Porque se você tiver sabedoria, você vai conseguir ter fama, você vai conseguir ser próspero, você vai conseguir ser rico. Por quê? Porque a sabedoria te ajuda a chegar em lugares que você não imagina, sabe? Por quê? Porque a sabedoria, né? A sabedoria é o que te ajuda muito. Mas antes de nós continuarmos essa história, vamos ver bem até que onde é essa sabedoria. Se essa sabedoria é dos pensamentos humanos ou uma sabedoria dos pensamentos de Deus. Vamos lá ver? Então, minha gente, eu separei aqui, né? Tenho aqui alguns textos separados que vamos entrar no livro de Provérbios. Antes de eu poder continuar aqui, deixa eu só falar para você. Salomão escreveu, né, 3 livros, que se chama Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, tá? Se você estiver interessado em tudo que eu vou falar aqui, né, vai dar uma analisada para ler esses livros, para ser sábio, para saber mais sobre Deus. Tudo isso você vai encontrar nesses livros. Cada um mais gostoso do que o outro. E aí você vai conhecer tanta coisa, você vai... Nossa, gente, segue meu conselho, tá? Segue meu conselho. Então, minha gente, vamos começar aqui primeiro. Eu separei aqui alguns provérbios, né? Melhor dizer, algumas citações de provérbios que o Salomão escreveu, deixou aqui na Bíblia. Ela tá aqui, a minha Bíblia. Deixou aqui na Bíblia, né? Para a gente, no nosso tempo. Para nós poder aprender, tá? E eu separei aqui alguns provérbios bem importantíssimos para a vida de qualquer cristão, que me ajudou bastante, sabe?
que é como posso dizer, que é o tema, né, desse vídeo, que tá, né, que tá no Provérbios 9, verso 10. Provérbios 9, verso 10. Diz assim, desculpa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, e o conhecimento do santo, e o conhecimento do santo é o entendimento. Deixa eu ver se eu tenho aqui numa outra versão, né? Tem uma outra versão que diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Se você conhece a Deus o Santo, então você tem a compreensão das coisas. Olha isso, gente. Então, conforme eu estava explicando para vocês, é muito bom ser sábio, muito bom saber das coisas, mas o princípio da sabedoria, a verdadeira sabedoria, está em temer a Deus. E você talvez vai falar, nossa, temer a Deus, será que temer a Deus é ter medo de Deus? Será que é bater as pernas, ficar com medo? Ai, Deus está vindo, Deus está vindo. Não, gente. Eu vou dar um exemplo, né, que eu aprendi com a minha irmã Jana, que vai ver esse vídeo, minha conselheira, né, que é daqui do Brasil. Ela dá um exemplo muito importantíssimo quando se fala de temor a Deus. Temor a Deus. Ele dá um exemplo que nós podemos ver nos policiais. Você teme um policial, temer como se fosse respeitar, temer como se fosse obedecer àquele policial. Por quê? Porque quando você está na estrada, às vezes você está conduzindo um carro. Esse foi um exemplo que a irmã Jana deu para poder entender bem essa parte. Tem vários outros exemplos, mas eu posso pegar esse aqui só para você conseguir entender bem o que é ter temor a Deus. Então, quando você está numa estrada, você está dentro de um carro, estiver passando e de um lugar para o outro, e se você um policial parar bem na frente do teu carro, ou talvez um policial parar bem na tua frente, talvez se você estiver andando, te fazer parar, por que você vai parar? Você vai parar porque você respeita os policiais, né? São as autoridades públicas, né? Você respeita o policial, você tem temor pelo policial, por isso que você para. Mas você não vai parar por medo, porque só tem medo aquele que fez alguma coisa, né? Conforme já diz o ditado popular, né? Quem não deve, não teme. Então, você vai parar com respeito para saber o que o policial quer falar com você. Então, você vai parar, né? Você vai ouvir o que o policial quer falar com você, né? É assim que é ter temor a Deus, sabe? É você respeitar, é você obedecer, é você ouvir, sabe? Então aqui é que diz ser o temor a Deus, né? O temor, se você quer ser sábio, é preciso primeiro ter temor a Deus. Então, quando você respeita a Deus, quando você obedece a Deus, se você é um policial, obedece. Se você é um policial, te manda parar, você para. Você para. Imagina Deus, que está em cima do policial. Deus que é o Todo-Poderoso, Deus que fez o céu e a terra. Não é algo para nós não é algo para nós respeitar, não é algo para nós obedecer. Porque Deus é todo poderoso. Deus é que nos fez, que me fez eu, que fez você. Então nós devemos respeitar a Deus, porque isso é o princípio da sabedoria. Se você quer ir longe, né? Você tem que primeiro respeitar, primeiro obedecer a Deus, primeiro servir a Deus. Porque aqui está a dizer, é preciso primeiro o princípio da sabedoria é temer a Deus, o Senhor. Se você conhece, né? Se você conhece o Deus Santo, né? Então você tem compreensão das coisas. Deu só, gente? Então, se você saber quem é o Deus, quem é o Deus que está em cima de você? Quem é o Deus que te fez? Quem é o Deus que governa todo esse mundo, sabe? Quem é o Deus que cuida do ar, que cuida da chuva? Se você souber de tudo isso, quem é esse Deus? Se você obedecer tudo isso, você tem compreensão das coisas. Você tem compreensão do bem, do mal. Você tem compreensão daquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, sabe? Que acontecem no nosso dia a dia. Então, minha gente, esse é o princípio da sabedoria. Você tem que temer primeiro a Deus. Amém? É isso aí. Vamos continuar aqui. Então, outro versículo, né? Que está mesmo no mesmo capítulo, que é no capítulo 9 de Provérbios, né? E o versículo 11. Versículo 11. Tá aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Isso. Não, acho que não tem.
10, 11. Os bons conselhos. Não, não tenho aqui. Desculpa, gente, mas eu tenho aqui. Pensei que tinha outro aí. Não tenho, mas tem aqui. 11. Pois por meu intermédio, né? A sabedoria. Os seus dias serão multiplicados. E o tempo da sua vida se prolongará. Então, gente, é por se você ser alguém sábio, se você for alguém temente a Deus, se for alguém que obedeça a Deus, os teus dias nessa terra vão se prolongar, sabe? Você poderá viver mais anos ainda. Você pode chegar nos 80, 50, 60, sei lá, 100 anos, né? 100 até 110, alguns chegaram a 112 anos, se você for temente a Deus, sabe? Então Deus te dá essa graça, te aumenta mais anos de vida nessa terra, sabe, gente? Então, gente, vamos continuar. Quero ser rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. E no Provérbios 11, 25, diz assim, né? Na minha Bíblia diz assim: o generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem uma outra tradução para ficar mais claro para a gente, né? Que está em Provérbios 11, 25. Quem ajuda será ajudado. Na parte onde fala, né? O generoso prospera. Quem dá alívio, quem ajuda, será ajudado. Então, gente, aqui foi bem claro, né? Então, quem é generoso, quem gosta de dar, nada de ser mão dura, nada de ser pão duro, conforme as pessoas falam. Conforme as pessoas falam, né? Mas temos que ser generosos com as pessoas. Porque quando nós ajudamos alguém, quando nós tivermos também dificuldades, quando nós tivermos caído, também Deus vai sempre levantar alguém para poder nos ajudar. Então não seja mão duro, não seja pão duro, tá? Tudo isso tá no livro de Provérbios, gente, que eu tô lendo aqui. Então, vamos lá continuar. Temos aqui outros para nós poder partilhar, né? Deixa eu ver aqui, 25. O Provérbios 13, 13. Provérbios 13, 13. Vamos lá. Adiantei esse vídeo. 13, 13. Diz assim: Quem zomba da instrução pagará por ela, mas quem respeita os mandamentos será recompensado. Deixa eu ver se eu tenho aqui um assinado. Tenho aqui. Tem um outro aqui, outra tradução. Diz assim: Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então, gente, onde é que você vai encontrar esses bons conselhos? Aqui, na Bíblia. Se você rejeita os conselhos que a Bíblia te dá para você ter uma vida longa nessa terra, para você viver uma vida de santidade, uma vida obedecendo a Deus, uma vida próspera, né? Uma vida de uma pessoa do bem. Se você rejeita todos esses conselhos que a Bíblia te dá, você vai, conforme fala aqui, né? Você acabará mal. Você acabará mal, né? Mas quem segue esses conselhos que a Bíblia dá, que esses provérbios dá, será recompensado. Tá, gente? Tá, gente? Então, minha gente, não vamos desprezar, né? Não vamos desprezar o que o livro de Provérbios nos ensina. Não vamos desprezar o que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia foi feita pra gente, para nos instruir nos caminhos nos caminhos de Deus, para nós podermos andar em santidade, para nós sermos mais próximos de Deus, para nós podermos conhecer a Deus, porque o nosso Deus é tão grande, o nosso Deus é tão generoso, minha gente, que você sabe que ele se importa tanto com a gente, nosso Deus nos ama, sabe? A prova desse amor ele já demonstrou lá na cruz, enviando Jesus para morrer na cruz, pelo menos pelos teus pecados. Basta você crer, porque lá no livro de 16, no livro de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Para todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas que tenha vida eterna. E falou também, aquele que não crê já está condenado. Então Deus quer te libertar dessa condenação eterna. Quando a ira de Deus vir nessa terra, ser derramada pelos pecados da humanidade. Por quê? Porque a humanidade está vivendo de uma maneira que não agrada a Deus. A humanidade está vivendo de uma maneira que não é
segundo os mandamentos de Deus. Deus não se agrada. Então, todas aquelas pessoas que andarem na prática do pecado, porque morrerá. Morrerá. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, mas o presente de Deus é a vida eterna. A palavra do Senhor diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus quer nos salvar. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus te ama, Deus quer te salvar. E Ele quer que você aceite Ele como seu único e Senhor e Salvador. Ele já mostrou isso, que te ama. Basta você dar um passo de fé. Crer em Deus, que Ele te ama. Ele quer que você obedeça a Ele. Ele quer te dar vida eterna. Você que está cansado, você que costuma procurar um Deus que não pode te salvar, você costuma adorar um Deus que não pode te salvar. Só Jesus pode te salvar, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Crê em Deus, Deus te ama, crê em Jesus. Vive uma vida de santidade, abandona o pecado. Vive uma vida na presença de Deus, vive uma vida que agrada a Deus, seguindo os conselhos de Deus, seguindo os mandamentos. Ama a Deus acima de todas as coisas. Obedeça a sua palavra, minha gente. É isso aí, minha gente. Essa é a palavra que eu queria partilhar com vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. Ficam todos na paz do Senhor, tá? Nas próximas oportunidades estaremos aqui com mais novos vídeos, mas se Deus quiser. Ficam bem. Eu amo vocês.